A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos ouvindo nesse programa, a Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Nós vamos estudar agora a lição de número 6. Já estudamos 5 lições e a lição desta semana. Toda semana tem aí uma lição para você estudar e aprender um pouco mais da Palavra de Deus, e nesse trimestre estamos estudando sobre a carta de Tiago. Para iniciarmos a lição de número 6, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Tiago 2, 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo no meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízos e maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemos eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse texto que nós estamos estudando em Tiago, nós vamos ver que Tiago condena o favoritismo que discrimina dentro da igreja. Fala da sociedade, evidente, mas aqui a ênfase é para a igreja. Não pode acontecer, em especial dentro da igreja. As pessoas não podem ser tratadas de acordo com a aparência física, o status social, com a sua cor, gênero e assim por diante. Ele aqui, nós vamos ver nesta lição, condena essa atitude que deve ser banida no meio da comunidade cristã. Vamos ver nessa lição também alguns textos polêmicos, como o verso 5, que diz assim: Deus escolheu os pobres. Então Deus está fazendo acepção de pessoas? Então nós vamos ver que não. Nós vamos ver que Deus entra em defesa dos pobres. Por quê? É isso uma das questões que nós vamos ver nesta lição. Vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas e nos orienta a também não fazermos. Porque no reino de Deus, todas as pessoas, independente de qualquer que seja a sua diferença aos demais, ela é aceita por Deus como qualquer outra pessoa. Ou seja, todas as pessoas são aceitas por Deus para fazer parte do seu reino, para estar com Ele para toda a eternidade. É possível haver acepção de pessoas na igreja? Você pode me dizer: que pergunta é essa, irmão Natalino? A igreja não pode haver acepção de pessoas, é onde deve existir um sistema igualitário, as pessoas se amarem, pois sempre estão falando do amor, de Jesus, do que Jesus ensinou.
Será que na época de Tiago não existia acepção de pessoas? Se Tiago escreveu, recomendou porque existia. E é uma mensagem atual que acontece ainda nos nossos dias, acepções de pessoas. Tratamento diferenciado de acordo com o status social, com a cor, com o gênero e assim por diante. E a igreja não está imune disso. Acontece no meio da igreja também. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, um texto bem conhecido, em capítulo 11, que é o texto da ceia, onde existia dois momentos da ceia do amor, nós vemos lá também uma grande discriminação, principalmente daqueles que tinham posse, aqueles que tinham uma condição melhor, em que comiam em separado e comiam com alimentos diferentes, dependendo da classe social. Na própria igreja que pregava o amor, nós vemos essa acepção de. E todo ser humano tem uma tendência a fazer uma acepção de pessoas. O que muda é o grau. Por isso que nós temos que estar atentos sobre o nosso comportamento em relação às pessoas. Nós vemos aqui na Epístola de Tiago, nas demais epístolas, na comunidade cristã primitiva, a ênfase é para que o pobre conquiste a sua dignidade. O pobre, somente o escravo, que era desumanizado, tratado como muitas vezes como o próprio animal, sem consideração, ao ponto de alguns até avaliarem se escravo tinha alma. Imagine. E nessa mesma comunidade é onde os ricos são convidados a descer da sua situação social. São convidados a perder a sua posição social. Já fiz um comentário no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores, que o rico, para que ele ingressasse na comunidade cristã, era uma exigência, de certa forma, radical. Porque a sociedade separava de uma forma bem distinta o rico, aquele que tinha a posse, a posição, daqueles que eram os mais fracos, os miseráveis, vamos dizer assim. Uma distinção bem nítida, uma separação grande, um hiato, um abismo entre os dois. E na igreja, na comunidade cristã, procura-se diminuir ou quase que como acabar com essa separação. E nós vemos que ainda persistia na igreja e os apóstolos trabalhando para que essa separação, essa diferença pudesse diminuir ao ponto de haver uma certa igualdade entre as pessoas com posição social diferente. E aqui ele chama a atenção da igreja, da sua época, que por sua vez, nós também, a igreja do Senhor nos dias atuais, para tomarmos cuidado com a acepção de pessoas na igreja. Tiago usa um termo que chama atenção também quando ele fala sobre juízes de mau pensamento. O que ele quer dizer com isso? São julgamentos que os crentes, a comunidade tinha em relação à condição social das pessoas, ou seja, de acordo com a condição social da pessoa, era o julgamento, ou seja, era influenciado o julgamento das pessoas devido à sua condição social. Olhe só a que ponto. E que não é muito diferente nos nossos dias hoje também. Por isso que constantemente devemos estar nos policiando. Qual tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento, os nossos sentimentos quando se trata de acepção de pessoas. Deixo aí 2 citações, uma em Colossenses, outra em Gálatas, que trata desse assunto para a nossa reflexão. Após, vamos à aplicação prática desse tópico. Não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Não há judeu, nem grego,
não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O verso 5 é um texto, de certa forma, polêmico, quando nós lemos que Deus escolheu os pobres e os ricos. Quer dizer que Deus chamou os pobres para a salvação e os ricos para a condenação? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto demonstra, como nós vemos no contexto da própria Bíblia, ao longo da história do povo de Israel, Deus tomando a causa dos pobres, dos oprimidos, tamanho abuso dos ricos, dos poderosos sobre os menos favorecidos. Por isso, Deus toma a causa do pobre. E aqui nós vemos Deus dizendo que a salvação é para os pobres. Vemos quando Jesus começou o seu ministério citando Isaías, dizendo que veio o reino de Deus, a salvação para os pobres. Por quê? Porque o pobre, ao longo de toda a história, tem sido oprimido, tem sido tratado como um sub-humano, uma desumanização com o menos favorecido, o mais fraco. E nós, como seres humanos, temos uma tendência de nos prevalecer sobre aqueles que são mais fracos do que nós. Algumas pessoas conseguem ter um controle, outras não. E nós vemos que Deus entra em defesa dos oprimidos, do pobre, aquele que é menos favorecido. Por isso, essa expressão que é utilizada aqui. Bem-aventurado vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Lucas 6:20 também reforça. Aqui nós vemos uma palavra de consolo, uma palavra que vem consolar aqueles pobres, as pessoas que estavam sofrendo tanto e que muitas vezes é possível questionarem se Deus existia, se Deus estava preocupado com eles, tamanho o sofrimento que eles passavam. E aqui Deus demonstra o seu amor para aquele menos favorecido. E aí você que está me ouvindo, que muitas vezes se sente esquecido por Deus, se sente e pensa que Deus não está preocupado com a sua situação, com a sua vida, saiba que da mesma forma que Deus estava preocupado, estava atento para a situação dos menos favorecidos na época de Tiago, está nos dias de hoje também, e Ele se preocupa com a sua vida. Ele é a sua bandeira, Ele é o seu protetor, e Ele está atento para a sua vida e atento para aqueles que oprimem a você. Ele é o Deus dos oprimidos, é o Deus que conforta, é um Deus que vem ao auxílio daqueles que são perseguidos e oprimidos. Esse é o nosso Deus, é o Deus de Tiago, é o nosso Deus. Lucas 4,18, quando Jesus demonstra, como eu já citei, o início do seu ministério, muitos têm a impressão que Jesus veio evangelizar somente os pobres. Não, mas era a maior necessidade. Jesus veio à margem da sociedade. Nós vemos que Jesus ele ia para as pequenas cidades, as pessoas que estavam à margem da sociedade, evitava as grandes cidades, porque ele ia ao auxílio aonde havia maior necessidade, para aqueles que estavam doentes em todo sentido, para levar o socorro, o amparo, o consolo. É onde havia maior necessidade. Não quer dizer que não há salvação para o rico. Existe sim, para todo ser humano, independente da sua cor, independente da sua situação social, do seu gênero, todo ser humano que se rende a Cristo como Senhor da sua vida, existe salvação. Mas vemos aqui uma preocupação especial para os pobres, necessitados, e chama-nos a atenção da igreja, para nós também estarmos atentos, porque Deus está atento, Deus se preocupa e cobra de nós que nós estejamos atentos para essa situação também. O verso 5 e 6, ele demonstra aí essa preocupação de Deus com os pobres, porque o sistema de dominação, o sistema do mundo favorece os opressores, favorece os dominantes, para quem está no controle. Todo o poder converge no sentido humano para aqueles que têm o controle e para a opressão daqueles que são menos favorecidos, são mais fracos. Por isso que Deus toma esta bandeira, por isso que Deus vem ao auxílio dos menos necessitados. Nós precisamos ler a palavra de Deus também com essa leitura sociológica, para entendermos melhor a mensagem de Deus, e quando tem texto como esse,
dizendo que Deus veio para os pobres, que Deus veio evangelizar os pobres, que os pobres é que vão receber a riqueza espiritual, a promessa de Deus. É para nós entendermos que Deus, ele está atento para a situação do mundo, está atento para a situação social da igreja também. O verso 6 deixa bem claro que desonrar o pobre é pecado. E nós vemos que os destinatários de Tiago são acusados de estar em pecado por desonrar os pobres. Será que você também não tem desonrado os pobres? Não tem desprezado os pobres, tratado de uma forma desumanizadora? Esta lição veio para puxar a nossa orelha, para nos chamar a atenção como está o nosso comportamento com essas pessoas. É um tema predominante na Epístola de Tiago, esse comportamento, tratamento dos pobres e o comportamento dos ricos, dos poderosos, aqueles que oprimem os menos favorecidos. Como o próprio autor da revista fala, e não podemos deixar de evidenciar, que a liderança tem um papel muito importante aqui, tanto negativo como positivo, nesse comportamento, no tratamento com as pessoas menos favorecidas da igreja. Por isso, você que é líder, que está me ouvindo, tem um papel importante. Você que é professor, deve lembrar os líderes da sua igreja. Você também, como professor, é um líder. Se você tem favorecido esse tratamento mais igualitário ou não. Você, como professor, tem grande influência na sua palavra para utilizar a palavra de Deus e levar as pessoas a refletirem sobre o tratamento que tem dado para os fracos. Deus vem em defesa dos fracos e oprimidos, dos menos necessitados. E você? Fica aí essa pergunta. É por isso que o sistema dominante, o sistema do mundo, tem um discurso em que leva as pessoas a esperarem para a sua vida após a morte. E eles incentivam isso, e muitas vezes a própria igreja é utilizada para colocar isso na mente das pessoas, para que as pessoas não busquem a transformação da realidade do dia presente da sua própria vida. Nós vemos que Jesus, trazendo a mensagem do reino, era uma mensagem presente, uma transformação dentro da própria realidade, da própria vida daquele povo, transformar a vida no momento presente. É evidente que tem a promessa do futuro, mas não somente focar para essa promessa escatológica para o futuro, mas estarmos cientes que a transformação já é de já, uma transformação na maneira de tratar, de agir com dignidade, um tratamento digno, tratar as pessoas com dignidade, de forma humana, humanizadora e não desumanizadora, o que interessa ao sistema dominante e que muitas vezes os líderes ou o sistema religioso acaba servindo o papel de também oprimir essas pessoas ou colocar um cabresto nas pessoas para que aceitem a sua situação e sintam-se ainda condenados como pessoas que estão nessa situação por causa do pecado, como nós vemos na teologia da retribuição, como nós vemos a mensagem dos amigos de Jó. É importante nós fazermos essa leitura, essa hermenêutica dos textos bíblicos, para não fazermos o papel de servir ao sistema dominante e oprimir ainda mais as pessoas, mas ser uma mensagem, uma teologia libertadora, levando as pessoas a ter uma vida livre em Cristo Jesus, buscando transformar a sua realidade e glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. E o texto nós vemos, fica implícito, que o desprezo para o pobre é o desprezo ao próprio Deus, que representa aí o pobre, que se coloca no lugar do pobre. Por isso, devemos estar atentos a isso. Vemos nesse tópico a ênfase, o destaque para a lei da liberdade. Fala da lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Vemos a ênfase para essa lei da liberdade, em que Cristo veio trazer. Diferente da lei mosaica, que vem mais para escravizar ou para impor um peso e para diferenciar ainda mais ou para enfatizar o diferentismo. Quando o autor aqui enfatiza a lei da liberdade, nós vemos que aqui ele faz uma crítica ao favoritismo e ele propaga a lei maior, a lei que sobressai, que está baseada no amor. Tiago 2, 8 e 9 merece uma leitura junto.
Se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo bem. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, estão cometendo pecado, e a lei os condena como culpados. Como eu já disse anteriormente, o próximo aqui no contexto de Tiago é o pobre. Então, ele está dizendo, se você, no caso destinatário, eu falo aqui para você que está me ouvindo, e eu que estou também falando, sirva para mim também. Se nós tratarmos o pobre de maneira injusta, nós somos devedores e somos condenados. Ou seja, estamos em pecado porque estamos praticando uma desumanização, uma opressão sobre o pobre e sobre o necessitado, enquanto Deus vem ao seu socorro. Esta lição é uma lição que em muitos locais, eu creio, vai causar muitos incômodos com um discurso como esse. Porque no nosso meio, na sociedade em que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, a ênfase tem sido dada é outra. O evangelho que tem sido pregado nas mais diversas denominações e influenciado muitas vezes na nossa denominação também, é esse discurso pelo poder dominante. É o discurso que tem trazido esse status, essa posição, e o pobre não tem tido espaço. Às vezes até a maneira de estruturar as igrejas tem favorecido para a porta aberta para uma pessoa que tem a condição melhor, média alta, rica, assim por diante, onde que o pobre não tem espaço e se sente incomodado ou se sente excluído dessa sociedade para estar inserido também. Todas essas questões são questões que nós temos que estar analisando aqui, onde está a lei da liberdade, onde as pessoas são livres para participar e adorar a Deus sem sentir-se discriminado ou rejeitado. Será que a comunidade, o meio que nós estamos inserido, no meio que nós estamos vivendo, é favorável para a participação do pobre também? Deus quer que todos participem. Deus quer, com os braços abertos, receber a adoração de toda e qualquer pessoa. O verso 10 e 11, o autor, ele enfatiza, ele leva-nos a entender que aqui tem o ápice, quando ele menciona esse mandamento do amor ao próximo, que o próximo sendo pobre, da lei de Deus, da lei do Evangelho, da lei da liberdade. O Evangelho que promove a igualdade. O Evangelho que é contra o diferentismo. O Evangelho que abre as portas para as pessoas que juntas possam adorar a Deus. Que mensagem, que palavra, que às vezes para nossos ouvidos parece pesado demais. Mas é o momento de você pensar, de eu pensar, qual tem sido o nosso comportamento. O amor ao próximo é o coração de toda a lei. Vamos a mais uma citação. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 e 10. Se o amor é capaz de eliminar todo tipo de discriminação, então quem tem amor não depende da lei. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Gálatas capítulo 5, verso 23. E aqui Tiago, ele enfatiza que mesmo que eles respeitassem a lei judaica, a lei mosaica, mas não amasse o próximo, não cuidasse bem do pobre, que para eles isso não tinha problema nenhum, seriam condenados. Ele deixa claro nesse sentido que o mais importante era a lei do amor, o que eles ignoravam, e cuidavam da lei, sendo judeus cristãos, às vezes com a ênfase na lei, mas ele está dizendo assim, o mais importante é o amor. O que nós muitas vezes também ficamos focados tanto no ritualismo, tanto na questão legal, e esquecemos também que a lei do amor está acima de tudo. Então a lei da liberdade é o Evangelho que Jesus nos trouxe. E a maneira como você trata o próximo nesse caso o pobre, o próximo em todo sentido, mas aqui tem a ênfase do pobre, é que vai
determinar ou que vai demonstrar se você é liberto em Cristo Jesus ou se é escravo do pecado. Olha só aonde chegamos nessa interpretação. Essa lei da liberdade é que leva as pessoas, que é o próprio Evangelho, o poder do Evangelho, do amor, no tratamento das pessoas. Para ver como que Deus está atento para esta questão, que muitas vezes é ignorada nas nossas igrejas. Qual tem sido a sua conduta em relação ao próximo? Sua conduta condiz com uma pessoa liberta em Cristo ou como uma pessoa que é escrava do pecado? A fé cristã deve ser demonstrada por meio da não acepção de pessoas. Então nós vimos nesta lição que aquele que se diz cristão, aquela que se diz cristã, ela tem que ter esse mandamento real, um mandamento que Tiago diz que é o maior de todos, que é amar ao próximo, no caso aqui ao pobre, não fazer acepção de pessoas. Aquele que se diz cristão, aquela que se diz cristã, não pode, na interpretação desta epístola, no contexto da Bíblia, fazer acepção de pessoas, mas tratar o próximo como a si mesmo, como diz o texto real, a lei real, e fazer a vontade de Deus. Vivemos em união o mais igualitária possível, em comunidade, entre aqueles que se dizem cristãos, salvos em Cristo Jesus. Demonstrar para a sociedade que nosso meio é diferente. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos da fé e herdeiros do reino. Nós vimos nessa lição que Tiago diz que Deus escolheu os pobres, mas nós vimos que escolheu os pobres por quê? Porque eles não têm quem, ou não tinham e não têm quem venha ao seu auxílio, são oprimidos, passam muitas situações difíceis e angústias, e Deus se coloca no lugar dessas pessoas, porque eles não têm a quem recorrer como alguém que tem uma posse ou com alguém que tem condição melhor. Mas nesse sentido não quer dizer que Deus salva somente o pobre, mas salva todos aqueles que vêm até Ele com o coração quebrantado e convertido. Deus aceita. Mas nós vemos que aqui Deus intervém, Deus aqui vem ao auxílio do pobre, porque ele não tem quem fala por ele, diferente daqueles que estão dominando, aqueles que estão no poder. Por isso que Deus está preocupado, está atento, e nós também devemos estar atentos para aquele que é mais necessitado, para aquele que é pobre, para aquele que não tem quem defenda, quem vem ao seu auxílio. A conduta em relação ao próximo é que demonstrará quem é de fato liberto em Cristo ou quem é escravo do pecado. Nessa lição nós vimos então a importância do tratamento ao próximo, no caso aqui o pobre, oprimido, necessitado. E isso vai demonstrar, é o que demonstra a realidade da fé, da verdadeira religião, a fé colocada em prática na vida do cristão. Aquele que realmente é cristão, liberto em Cristo Jesus e que não favorece as pessoas de acordo com o seu estado, com a sua posição, mas é uma pessoa que trata as pessoas com igualdade. Então nós temos que refletir se nós realmente temos dado testemunho de um verdadeiro cristão, alguém que pratica a verdadeira religião, como vimos na lição anterior. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, como sempre, peço que você nos ajude compartilhando, divulgando esse trabalho na rede social e na sua igreja. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.